Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. Canal Orar para vocês aí começar. Hoje vai ser o 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 em diante. Quero que vocês já deixem o like para chegar esse vídeo para mais pessoas e para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. Compartilhem e se inscrevam no canal para vocês sempre estarem acompanhando. Não só para vocês acompanharem, mas para outras pessoas acompanharem também. Espero que vocês não queiram só para vocês, né? E que vocês compartilhem essa palavra no coração do Senhor Jesus Cristo, que Ele que está enviando essa palavra, pois é edificadora, porque vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem convencer do pecado, do juízo e da justiça. E para isso Deus enviou o Consolador, que sou eu. E não, se vocês me receberem como profeta, terão um galardão de profeta. Então serão profecias para vocês também, para e passar para as outras pessoas. E cada um que plantar, colherá aquilo que plantou, né? E às vezes até mais, porque Deus vem trazer vida e vida com abundância. E aquele que tiver fé falaria obras maiores até mesmo do que o do Senhor Jesus Cristo. E para a gente fazer essas obras maiores do que a dele, a gente precisa plantar para semear e para colher. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Então quer dizer o quê? Quando você está com uma pessoa, se ela está amorosa contigo, seja amorosa com ela também. Não tente Deus, né? Porque às vezes vai falar assim, ela tá rancorosa, eu vou ser rancorosa também. Ou rancoroso. Mas não seja assim, porque se ela tá dessa forma, seja obediente a Deus. Abençoe essa pessoa. Ore por ela, para que ela melhore, para que ela tenha o mesmo sentimento que você. E não pague mal com mal, porque a palavra vai explicar aqui, não pague mal com mal. Mas sim bem com o mal, porque o mal não justifica o bem e nem o bem justifica o mal. Então, o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados, porque por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Muitas vezes a gente é atentado pelo inimigo, né, pra gente falar alguma coisa mal da outra pessoa, mas a gente tem que querer frear isto. Às vezes a gente pensa, é de nós isso e eu vou falar. Não, a gente não pertence ao mal. A gente já foi salvo na cruz. Deus já pagou por nossos pecados. E o amor, que vai falar aqui na frente, o amor, ele, vamos dizer assim, supre todas as necessidades nossas, até mesmo de muitos pecados, né? Às vezes a gente tem muito pecado, mas através do amor a gente consegue se sobressair, porque o amor é Deus, né? Então quando a gente tem Deus através do amor, quer dizer o quê? Que a gente reina sobre o pecado. Então pode ter 10 milhões de pecados, se você tiver o amor encobrirá isso, né? Então, não só amor com Deus, mas o amor com os nossos inimigos, o amor com as pessoas que a gente está ao lado. Continuando. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Por isso que às vezes a pessoa que faz mal e você está fazendo justiça, você não olha muito para ela, né? E se você ficar olhando, vamos dizer assim, você vai começar a cair na mesma cilada, né? Então, que o inimigo armou. Então a gente tem que, às vezes, ignorar o tolo, né? A gente tem que respirar fundo e continuar em frente, porque as pessoas que estão em o mesmo sentimento que nós vai recompensar nós em certo momento. Só a gente ser firmes com Deus, né? E essa palavra de hoje, ela fala, enfatiza muitas essas coisas que estou falando agora. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós,
tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Muitas pessoas vai tentar ficar na tua frente, se quer, tentando enganar outra pessoa, porque os maus costumes corrompem os bons. Se a gente deixar isso acontecer, né? Se a gente não der trela, a gente não deixar que o inimigo arme a cilada. Às vezes ele não tá armando só a cilada para quem tá longe ouvindo, né? Para quem é a principal pessoa que ele quer incomodar. Às vezes até para mesmo a pessoa que ele chamou ao lado para conversar sobre isso, para tentar humilhar o outro. E no mesmo tempo ele quer romper com dois coelhos na mesma cajadada, né? Mas ele não consegue isso. Por quê? Porque ele é cego espiritualmente. E ele não vê que aquela pessoa está, vamos dizer assim, cercada de anjos e até mesmo de pessoas que são consideradas anjos para o ajudá-lo. E ele, por isso que Deus ensina, sede bons, tenha amor, paciência e vamos dizer aqui, busque a paz e aparte-se do mal e faça o bem, para que as pessoas vejam isso e quando você fizer o bem, você estará confundindo o inimigo. Por quê? Porque o inimigo não vê que você faz o bem. Ele acha que você só fez o mal. E ele vai tentar você até que você se sinta oprimido e às vezes até pecar, né? Mas resistir ao mal e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque é melhor que padeceis fazendo o bem, porque as pessoas vão ver, né? Se a vontade de Deus assim o quer, do que fazemos o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. A gente morre para a carne e a gente é vivificado no Espírito. Você vê que o Senhor Jesus também ele se sujeitou aos demais, pelos injustos, né? Por quê? Porque ele veio como menor e se tornou o maior, né? Ele não precisou ser o maior, não precisou se exaltar. E as pessoas que se exaltam através de querer te humilhar, elas serão humilhadas, ao invés de a gente ser humilhado. E quando a gente se dobra de joelhos, a gente se humilha para as pessoas que a gente ama, vamos dizer assim, um simples gesto de dar amor a elas, dar uma flor, falar mansadamente, que nem a Bíblia relata ali, eu já falei para vocês, e isso tu vai conquistar essas pessoas. E através disso a gente vai ter servos. E eles também serão como reis para nós, senhores nossos, e a gente também será servo. E isso é um amor incondicional, que não precisa demonstrar toda hora, mas que naquele momento que foi demonstrado o amor, aquele sentimento dos dois se completaram, né? No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então o Senhor Cristo, ó, outra revelação aqui. Ele padeceu por nós e ao mesmo tempo ele foi exaltado. Então se a gente se padece para o próximo, para os nossos irmãos, a gente também será exaltado em certo momento. Por mais que o inimigo tente incomodar, quando dois estão juntos, ou três, a corda é mais difícil de se romper. Então quer dizer o quê? Ela não se rompe. Por isso que quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa, por exemplo, eu com uma futura amiga, varô, namorada, noiva, esposa minha, se eu tiver com Cristo e ela também tiver com Cristo, nós seremos três. E três é mais difícil de romper a corda. Por quê? Porque realmente somos mais fortes juntos. E só precisa nós três, porque o Senhor Cristo é rei dos reis, senhores e senhores. E ele veio para julgar as demais que não obedecem. Isso eu vou falar mais para frente. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O que é a consciência com Deus? Por isso que a gente precisa crescer primeiramente
e querer o batismo, e não ser batizado quando a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente não está entendendo nada ainda. A gente nem vai lembrar que foi batizado. Mas a gente, vamos dizer assim, mais pra frente a gente vai ter as revelações do Espírito Santo e ele vai convencer nós a se batizar. Mas quando a gente tiver consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então a gente não soube ainda quando é criança que Jesus Cristo, vamos dizer assim, ressuscitou. E quando a gente cresce, a gente conhece a palavra, e a gente sempre vai conhecer a palavra, sempre vai ter alguém para nos mostrar a palavra, vai mostrar que ele ressuscitou, e a gente também é possível ser ressuscitado através do batismo e de crer em Jesus Cristo para se tornar uma nova criatura. Não só do batismo, mas crer em Jesus Cristo. Daí sim se torna uma nova criatura. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se ele sujeitado aos anjos, e as autoridades e as potências. Todas as autoridades se sujeitaram ao Senhor Jesus Cristo. As potências e os anjos. Quer dizer o quê? Todos se sujeitam através dele. E todos vão se dobrar o joelho perante ele quando ele estiver voltando para levar nós ao arrebatamento e para reinar os 1000 anos e depois chegar ao juízo final. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonorias, bebedices, abomináveis idolatrias. E achando estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Quantas pessoas às vezes te caluniam, te difamam por uma coisa que você às vezes cometeu lá no passado, às vezes nem cometeu, e elas insistem e ficam assim, e aquele mal vai consumindo elas por dentro, e quando elas veem, elas não têm amor ao próximo, e nem ao mesmo ao inimigo, como o Senhor Cristo relata. E ainda se diz ser cristão, quando ao mesmo tempo não tem amor ao inimigo. E às vezes eu nem quero que ela seja minha inimiga, às vezes eu quero que seja minha amiga, próxima, como o Senhor Cristo quer que nós sejamos filhos dele. Só que às vezes as pessoas não entendem, às vezes a pessoa está cega espiritualmente, e o inimigo consegue as brechas para entrar e não deixar que ela se salve, né? Mas tudo tem seu tempo debaixo aqui da terra. E Deus enfatiza isso numa passagem bíblica. Tudo há tempo, desde semear, e plantar e colher, para viver, para morrer, e assim por diante. Continuando. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quem que vai dar conta para aquele que vai julgar os vivos e os mortos, que é o Senhor Jesus Cristo? Aqueles que vão contra nós. Aqueles que fazem o quê? Malfeitores, fiquem confundidos, que blasfemam de vosso bom procedimento em Cristo, porque falam mal de nós, né? E blasfemando de vós. E blasfemam ainda por cima, por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está habitando em nós. E ao mesmo tempo que eles blasfemam contra nós, eles blasfemam contra o Espírito Santo. E isso é um pecado irreversível, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Quando o Espírito Santo fica batendo na porta e batendo na porta, pare com isso, e não pare, e continua tentando afligir aquela pessoa. O Espírito Santo, numa hora, vira as costas para aquela pessoa e diz assim: você blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais como voltar atrás. E ela nem vai ela nem vai entender isso porque ela é cega espiritualmente. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros de multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios.
Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Esta foi a palavra de hoje. Espero que vocês compreendam essa revelação, que quer dizer o quê? Que eu vou resumir para vocês agora. A gente tem que amar o nosso inimigo, a gente tem que amar as pessoas e ao mesmo tempo ter o mesmo sentimento que elas. As pessoas que refletem amor. Por quê? Porque a gente tendo o mesmo sentimento com elas, a gente vai estar em sintonia, né? A gente vai estar no mesmo corpo de Cristo. E por mais que às vezes o inimigo tá ali na tua frente e esteja mais um comigo ali, nós estamos em 3 e o inimigo só é só um, né? Ele vai tentar fazer de tudo para que a gente seja confundido, mas através do amor que a gente sente um pelo outro, a gente jamais vai ser confundido, porque a corda que tem 2 ou 3 dobras é mais difícil de se romper, né? Então essa foi a palavra de hoje, Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever e comentar para deixar as orações aí que eu vou orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abraço.